Pastor Julião, você poderia fazer uma oração dando início para nós, por favor? Pois não. Amém. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos por este dia, esta noite que o Senhor nos dá. Agradecemos por este momento, quando nos reunimos, e pedimos que o Senhor traga a direção, a sabedoria, a unção do teu Espírito. Abençoa a administração e abençoa cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos então meditando na palavra de Deus, né? Na palavra do Senhor, a Bíblia, né? Um presente que nós temos ganhado do Senhor, e a cada instante que nós paramos para olhar, para ler, né? Para meditar na palavra, nós aprendemos algo maravilhoso para a nossa vida, né? E é assim que Deus nos ensina, né? A cada instante Ele descortina para nós os seus mistérios, né, para que desta maneira nós possamos caminhar na presença dEle, cada dia mais firme na presença dEle. Enfrentamos as tempestades desta vida, né, mas aprendemos a segurar na rocha firme que é o Senhor Jesus. É por isso então que nós bebemos desta água, comemos deste pão, e a palavra de Deus é um alimento para nós. Nós estamos agora já meditando nesta palavra a respeito dos reis, né? E de uma forma mais direta, estamos falando sobre os reis após ali aquela divisão, né? Que foram logo após os três reinos que houveram ali, Saul, depois veio Davi, depois Salomão, e depois o reino foi dividido, né? Nós tivemos 20 reis ali, 19 em Israel, e na parte foi norte e sul, né? E na parte sul nós tivemos 20, e a de cima nós tivemos 19. Então nós estamos falando um pouquinho a respeito desses reis de Judá. E nós já falamos sobre 10 reis já, né? Não sei se os irmãos dá para ver aí um pouquinho, deixa eu abrir para eu ver aqui. Deixa eu ver, isso. Aqui nós já falamos sobre Roboão, Abias, sobre Asa, né, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália, né, ou Atalia, Joás, Amazias, Uzias, e agora nós paramos nesse daqui, né, Jotão, que reinou 16 anos. Quando nós temos aqui, né, essa parte aqui, ó, que tem esse quebradinho aqui, ó, essa linha torta aqui, significa então que os reis reinaram com seus filhos, né, um passou para o outro. O reinado aqui, ele teve parte que ainda estava com o pai e parte que estava com o filho ainda. E todos esses aqui, que está em parte aqui verde, né, que nós falamos que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, de uma forma bem mais nítida, né. É bem certo que esses outros que está aqui, onde tiveram os profetas, que está nessas partes brancas, eles também não foram totalmente bons aos olhos do Senhor, mas eles atenderam, né, muitos em parte, né, outros até na sua totalidade, e andaram no caminho do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do rei Jotão, né? Então nós temos aqui Jotão, o 11º rei de Judá. Então, Jotão, ou alguns, né, chamam de Jotã, né, e ele, então, começou a reinar ali 750 a.C., né, e ele teve 16 anos de reinado, né. Então, neste período também foi o profeta Isaías, né, Oséias, Miqueias, e eles estavam ali neste tempo ali do rei Jotão, né. Agora, Jotão, ele tinha colocado no coração fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, do Deus de Israel, Jeová. Ele, então, coloca no seu coração, porém, os seus subordinados, né, os seus súditos, eles não queriam fazer dessa maneira, e eles, então, continuaram, né, fazendo ali adoração ali aos deuses que eles já estavam acostumados a fazer. E isso foi mal, isso não foi bom aos olhos do Senhor. Mas Jotão colocou no seu coração o desejo de fazer o que era correto, né? E isso foi bom aos olhos do Senhor.
Nós podemos ver aqui, né, que em Isaías, né, nós temos aqui o profeta Isaías, ele diz assim, ó, visão de Isaías, aqui mostrando, né, neste texto, o período relacionado do profeta Isaías, e que ele estava nesse período, então, também ali do reinado de Jotão. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então, nós vamos ver que Isaías, ele passou nestes reinados aqui. Ele esteve aqui, ele foi usado como profeta neste tempo. Ouvi os céus e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Então o profeta, ele é usado para mostrar assim que eles não queriam, em momento algum, deixar que as coisas de Deus entrassem no coração dele, né? Que até o boi conhecia o seu possuidor, mas Israel não queria tomar este conhecimento, ou seja, aceitar este entendimento, essa bênção que Deus tinha, que era a direção e andar no caminho do Senhor. Oséias também, né, nessa época também diz, olha, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, olha, Isaías 1, Oséias 1, temos também o profeta Miqueias, né? Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastitas, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, mostrando que neste período de Jotão, Isaías, Oséias, Miqueias estiveram presentes ali e Deus falou com eles. A palavra diz em Reis, 2 Reis 15, 35, assim, contudo, os altares dos idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Então, mostrando que o coração de Jotão estava no Senhor, em Yahvé, mas o coração dos súbitos, do povo daquele local, não estava no Senhor. Então, isso foi mal diante de Deus. Então, durante o reinado de Jotão, se fizeram muitas construções também, irmãos. Essa parte de engenharia, né? E ele ergueu ali o portão superior do templo, fez a construção da muralha de Ofel, construiu também cidades na região montanhosa de Judá, bem como fortes e torres nos bosques. Então, essa muralha de Ofel aqui foi nesse período de Jotão aqui. Então, aqui está o Jerusalém aqui, e ele fez essa muralha aqui. Os irmãos veem que está em vermelho, né? Só para a gente situar um pouquinho. Peraí, deixa eu só dar ok para essa pessoa aqui. Antônio José. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Então, meus irmãos, nós dando continuidade agora o 12º rei, que foi Acás. Acás foi um rei idólatra. Acás, ele fez algo também ruim. Ele foi um mau rei. Vejamos bem o que o 2 Reis vem nos mostrando. Que Acás andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício. Veja que coisa horrível essa, né? Que ponto que chegou essa idolatria. Então, segundo a abominação de gentil que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, também sacrificou e queimou incenso nos altos dos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então, ele foi um rei idólatra. Consequentemente, ele levava a nação também a ser idólatra naquele período também. Foi um mau rei. Judá estava sofrendo, né, com esses reis que faziam o povo pecar também. Então, nós temos aqui o 12º rei, chamado Acás. Acás continuou a sua infidelidade a Deus, ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que haviam derrotado.
Vejamos bem, olha que coisa difícil deste rei. Mas as abominações desse rei, elas não pararam com isso, né? Então, quando Israel e Síria juntaram força para atacar Judá, então, Israel e Síria, né? Então, o rei Acaz, ele teve essa oportunidade de arrepender e voltar para o Senhor, mas ele não fez isso. Ele não aproveitou este momento, pelo contrário. O que ele fez? Ele tirou do templo, né, de Deus em Jerusalém ali as coisas preciosas ali e para pagar ali tributo ali a esse Tiglat-Pilese, que era o rei da Assíria, né, que posteriormente ele também passa a ter uma dinastia na Babilônia. E ele pediu ali proteção a este rei. Em vez de ele pedir proteção a Yahvé, a proteção ao Senhor, Deus, não, ele pediu proteção ali ao rei Tiglat-Pileser, né, que era o rei da Assíria. Mas ele não parou por aí, vejamos bem, que depois então de vencer a Síria, Tiglat, né, que era o rei da Assíria, que passou a ser rei da Babilônia, e marcou um encontro com Acaz em Damasco. Olha para você ver, este rei Tiglat, ele marca um encontro com Acaz em Damasco. Quando então Acaz, ele viu ali um altar ali sobre a idolatria, né, dessa nação que havia derrotado, ele mandou então fazer uma réplica desse templo em Jerusalém. Que idólatra era este homem, né? Que coração pecaminoso era esse? Ele viu de uma nação que foi derrotada, ele pega aquele modelo ali, abominável ao Senhor, e ele implanta agora ali uma réplica no templo de Deus em Jerusalém. Ele faz um igualzinho ali. Fechou as portas do templo e fez várias alterações não autorizadas por Deus. Assim, ele corrompendo ainda mais a religião de Judá. Então, ele levava o povo a este caminho ruim, e colocando ali a idolatria diante daquele povo. E qual que era o deus, né, ou a deusa ali de Damasco, que era adorada ali naquele tempo? Era a deusa chamada Atargates, ou Astarte. E esse era aqui, né, segundo algumas pesquisas, como que era ali o altar, né? Tá dando para os irmãos verem o altar de Atargates? Sim, pastor, estou vendo. Estamos vendo. Tá, né? Então, é desse jeito. Então, ele tira... Sim, estou vendo também. Amém. Ele faz essa implantação deste altar no templo do Senhor, em Jerusalém. E essa aí é a menina, né? A deusa Astarte. Aí você vê, a deusa Síria, né? E eles, então, tinham adoração a dele. Então, este rei, então, agora, ele adota essa adoração, essa idolatria naquela nação. Só tinha que ter destruição depois, né? Podemos ver. Olha a advertência que veio através do profeta Isaías. A advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará. Então, vejamos bem, havia então uma advertência contra Damasco. Por quê? Porque estes reis que estavam ali, eles estavam tudo contra o plano de Deus, né? E essa nação, ela influenciou ainda mais que fosse colocado no templo em Jerusalém uma adoração, uma idolatria, vindo de Damasco. E houve uma advertência sobre Damasco, então, porque de lá veio essa idolatria, né? E agora nós podemos ver que essa consequência, meus irmãos, não significa que aquela nação, naquela época, né, tantos anos antes de Cristo, ela foi destruída, não significa que depois ela não pudesse ser edificada outra cidade em cima, né? Mas para aquele momento, né, haveria uma profecia. Agora,
nós podemos ver que a consequência, isso pode estender ao longo dos anos. A gente não sabe até quando que virá, que poderá vir essa advertência, essa profecia contra Damasco. Mas uma coisa é certa, que estão sofrendo, estão. Nós podemos ver que houve uma guerra ali, né, capital da Síria, Damasco, já foi bombardeada ali entre 2016 e 2018, isso é recente, né, e isso aí tudo, meus irmãos, nós podemos ver que é algo que vem se arrastando, né, ao longo dos séculos, sobre algo que vem ser algo idólatra, que é abominável aos olhos do Senhor, que não só pratica esta idolatria, mas que também influencia outras nações a ser idólatras também. Então, nós temos aí algumas fotos de Damasco, né, destruída através dessa guerra aí. Mas naquela época também houve também destruições parecidas como essa. Ainda falando sobre Damasco, né, só para a gente situar, aqui está aqui, ó, na Síria, ainda hoje chamado de Damasco, mas ela tem um nome também, que é aqui atrás, que eu até coloquei aqui para os irmãos verem, que essa cidade aqui, ó, atual, El-Sham, ou Dimasque, né, é chamada essa cidade de Damasco também. Então, esses nomes são todos os mesmos nomes, Damasco ou El-Sham e Dimasque. Então, fica aqui na Síria, aqui está o Iraque à direita, a Jordânia, Israel fica logo à esquerda, né? Egito logo mais aqui embaixo, para a gente situar um pouquinho no mapa aqui, aonde que nós estamos nesta posição, vendo, né, olhando para essa posição do planeta aqui. É importante nós termos essa identificação. Então, Damasco, né, aqui é capital da Síria, né? O país é a Síria, distrito de Damasco. E hoje, atualmente, Damasco tem uma população de 4.600.000 pessoas, né? Essa é a população de Damasco. Não é muito grande, né? Belo Horizonte, eu acho que já tem isso, ou tem mais que isso, né? Bom, nós temos algumas fotos de Damasco mais recente, né? Que essa foto aqui é de 2021, é em maio de 2021. Então, nós temos algumas fotos ainda de Damasco, né? Eu achei interessante explorar um pouquinho, irmãos, por causa da destruição que houve nesses períodos aí. Então, só para os irmãos verem a respeito de Damasco aí. Quando nós olhamos para essas fotos, né, Damasco edificada, reedificada, eu quero mostrar para os irmãos que uma cidade destruída por uma profecia do Senhor não significa que ela jamais será edificada, reedificada. Virão outros povos e irão edificar cidades naquele local. Mas uma coisa é certa, se continuarem andando no caminho que é abominável aos olhos do Senhor, Deus tem uma maneira de tratar com este povo. E Ele que faz e nós não interferimos nisso, né? O juízo é de Deus, não nosso. O que nós temos é andar na presença de Deus, crer na palavra do Senhor, crer que Ele é o nosso Salvador, andar nos caminhos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, fazendo esta vontade e aprendendo cada dia mais, tendo essa humildade de sabermos que só Ele é o nosso Senhor e também que nós estamos na dependência diariamente dEle. Ainda dando continuidade, irmãos, nós temos agora aqui um período chamado, que é ali no Reino Sul, né, de reino solitário, né? Este período agora, por que a gente fala reino solitário? Porque acima, né, nós tínhamos a legenda aqui de Israel, né, que é o reino norte, ele para aí em 722 a.C., né? E essa nação, então, ela deixa de ter agora essa conotação, de ter essa história, porque ela é tomada totalmente cativa, o povo é levado, então, cativo, e Judá continua ainda nessas terras, antes de ser levado cativos também. Então, este período é chamado de reino solitário, por quê? Porque Judá governou sozinho nessas terras. Amém?
Então, neste período aí, nós tivemos este período aí. Então, o 13º rei, que é chamado Ezequias, reinou por 29 anos, né? Conhecido como grande reformador, contemporâneo do profeta Isaías. Então ele enfrentou guerra contra os assírios e uma doença mortal. Vamos explorar um pouquinho a respeito de Ezequias, né? Que há um ensino. Esse foi um bom rei, hein? Este aqui foi um bom rei. Esse camarada aqui, ó, inclusive ele tá no branquinho ali, tá vendo? Este rapaz aqui, né, este rei, reinou por 29 anos, né? E ele teve experiências profundas com Deus. E enfrentou guerra com os assírios e essa doença que ele teve. Então, durante o seu reinado, olha o que ele fez. Ele fez a celebração da Páscoa ali, fez com que ela fosse a maior desde o tempo de Salomão. 14 dias de celebração. Então, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. Ele fortificou Jerusalém, fez uma grande obra de engenharia para garantir abastecimento de água, meus irmãos, ali naquela cidade, então. E esta obra de engenharia ali, que ficou muito famosa naquele tempo, né, é o chamado Tanque de Siloé, né? Por quê? Porque Jerusalém estava sendo sitiada antes, né, com muita constância, né? Havia guerra e ela vinha, perdia. Por quê? Porque o inimigo pegava água, e quando pegava água, pegou tudo, porque sem água todo mundo morre, né? E aí o que acontece? Este homem foi usado por Deus para fazer uma obra de engenharia. Olha que coisa interessante. Então, qual foi essa obra? O Tanque de Siloé. E como que foi isso? Então, nós temos aqui, né, a cidade de Davi, né, que é essa vermelhinha aqui, tudo. Nós temos o Tanque de Siloé à esquerda aqui do mapa. Então, o Templo de Jerusalém aqui. Esse é o templo. Então, nós temos essa cidade chamada cidade, que é uma maquete só para dar um entendimento. É maior do que isso, né? Mas o Tanque de Siloé, ele está aqui. Então, nós vamos ver agora de um outro ângulo. Aqui. Os irmãos podem ver que, onde está esse número 12 aqui do mapa aqui, né, aqui tem um manancial de Gihon, ou Gion, né, esse manancial, uma fonte de água. E antes era aqui, essa limitação era aqui, ó, e ele ficava de fora. O que este homem, ele foi usado por Deus para poder colocar essas águas dentro dos limites ali, dentro da cidade de Jerusalém, longe das vistas do inimigo. Então, ele constrói ali túneis, né, para que esta água venha escondida e ela, então, passa a ser vista aqui dentro, longe da vista do inimigo. Porque quando o inimigo chegava, ele não tinha como tomar posse dessa água que estava do lado de dentro. Consequentemente, eles ganhavam a guerra, era mais fácil para ganhar a guerra. Né? Então, como que Ezequias construiu esse templo sofistificado, né? Há mais de 2.700 anos? Como que ele fez isso? Então, vejamos bem, aqui neste mapa, nessa foto, né, de uma maquete também, aqui à minha direita, aqui é o topo do monte, né, pus aqui só para os irmãos situar, e aqui nós temos aqui o manancial de Gihon, que fica exatamente por aqui, e então, fonte de Gihon, o Gihon. Nós temos, então, agora, algumas fotos que eu coloquei aqui. Tá vendo aqui do lado direito, né? Algumas aqui à direita, né? É exatamente esses aqui, essa foto que eu coloquei no meio, que tem essa planta verde aqui. E isso daqui é os túneis que ele fez para que a água chegasse até aqui. Então, essa é a entrada de um túnel.
né? Então, esta água, ela vinha por aqui, através de túneis, esse azulzinho aqui, ó, e ela chegava até aqui, que é o chamado tanque de Siloé, né? Então, porque aqui ela estava segura, né? Desta maneira, ele tinha condição de vencer o gay, que posteriormente, Senaqueribe, ele não conseguiu sitiar Jerusalém, justamente porque eles tiveram água para tomar durante esse período de afrontamento, né? Então, eu coloquei algumas fotos aqui sobre o reservatório de Siloé, né? Esse é o túnel que entra aqui algumas escadarias, né? Que ainda daquela época, restaurado, né? Ruínas do reservatório de Siloé, tá vendo essas fotos aqui? Aqui um turista dentro do túnel de Ezequias em 2010, né? Então, este túnel, irmão, se a gente for lá, a gente consegue fazer visita nesses túneis, né? Tanto é que esse menino está aqui. Eu pretendo um dia ir lá, né? Os irmãos também, talvez até foram, né? O Alvo já foi por lá, né? Esse é um dos meus objetivos também futuros aí. Aí, ó, então, eu e Roberto... Então, tá agendado nós dois. Vamos agendar. Então, nós temos aqui, irmãos, né, então, situando ainda a cidade de Davi, e aqui fica exatamente o manancial ali de Rom, era nesse local aqui. Essa foto é uma foto mais recente, né, mas foto aérea, né. Um túnel ainda de Ezequias, Siloé, na Terra Santa, túnel de Ezequias. Esse túnel, ó, aqui os irmãos podem ir fazer essas visitas, tá vendo? Hoje está bem estruturado, tem luz lá dentro, né? Então, virou uma atração turística, né? Esses túneis também, que hoje a gente chama de túnel, né? Era exatamente onde passavam as águas, né? Que chamado também de aquedutos, né? Que as águas entravam aí. Não dava para caminhar naquela época dentro desses túneis aí. Eu creio que não, né? Que a água estava bem enchendo bastante aqui. Bom, mas é isso aí. Jesus, ele cura, mesmo. Nós tivemos uma experiência ainda neste local, né? Posteriormente, né? Bem tempos depois, mas eu quis relatar aqui a respeito, fazendo aqui uma conotação ao Poço de Siloé, né? Ora, quando ia passando, viu um homem cego de nascença, depois de dizer essas coisas, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e pôs este barro sobre os olhos do homem. Ele disse: vai, levanta, lavar-te no reservatório de água de Siloé, que é traduzido enviado. E ele foi então e lavou-se e voltou vendo. Então, trazendo para nós hoje o entendimento da preciosidade este homem, né, Ezequias, ele foi usado por Deus para então dar ali aquela cidade, podemos dizer, um presente, né? Deus usou aquele homem para dar um presente, e daquelas águas então trazer vida para aqueles povos. Trazendo para o lado espiritual, né, nós mostramos também que essas águas, né, agora não no sentido físico, material, mas mostrando, então, o entendimento que a palavra de Deus traz ao nosso coração, que o ato de lavar, de tirar a impureza, a sujeira, faz com que o homem ele venha ter condições de enxergar espiritualmente. Nós passamos a enxergar espiritualmente, porque o Senhor Jesus lavou, mandou, e essa sujeira caiu dos nossos olhos. Hoje nós enxergamos isso com os olhos espirituais, né? Nós temos essa visão espiritual, porque é uma bênção que nós temos. Este rei Ezequias, ele orou ao Senhor, né, de uma forma fervorosa, né? Quando ele então, ele dá as costas para o muro ali. O que significa? Dar as costas para o muro é dar as costas para o mundo. E ele orou, né? Clamou. Deus, então, meus irmãos, ele vai, ouve o clamor deste homem, e ele envia o profeta Isaías, e esse profeta, ele diz, olha, Deus
ouviu o teu clamor, né? Deus ouviu atentamente e ele vai prolongar ali, vai te dar mais 15 anos de vida, né? Então, meus irmãos, quando nós damos as costas para o mundo e olhamos para o Senhor, para a rocha firme, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, nós então ganhamos vida na presença de Deus. Então, esse anúncio. Hoje, nós temos o Espírito Santo que anuncia aos nossos ouvidos. Quando nós, então, rejeitamos o mundo, nós alcançamos vida através do Espírito Santo. Deus garantiu que livraria seu povo também das ameaças da Assíria. Olha para você ver. Deus, ele ouve o clamor desse homem, dá vida para ele, concede mais anos de vida e muito mais. Ele disse, olha, eu vou livrar o meu povo da ameaça da Assíria, vou livrar o meu povo. E ele falou assim, mas como que isso vai ser? Então Deus fez com que o sol recuasse 10 graus, então segundo o relógio do sol de Acaz, né? Então ele faz recuar o relógio 10 graus, 10 graus. Então, esse é o relógio de Acaz. É um relógio chamado relógio do sol. O sol batia, a sombra batia, o sol batia, gerava a sombra, e aonde essa sombra ela ia andando nesse relógio. Então, ele funcionava apenas de dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. E ele tinha variações em função das estações do ano. Localização e ângulo, né, de exposição. Então, nós temos uma circunferência pelo meio ali, então, de 180 graus. Então, 180 dividido por 12 horas, que é o dia, nós temos 15 graus, né? Então, 10 graus ali equivale a 40 minutos, né? Esses cálculos que é feito aí. Então, 6 da manhã, meio-dia, 1h, 15 graus e 6 da tarde ali. Então, essa era a função desse relógio. Agora, a ideia aqui não é aprendermos como que funciona esse relógio. A ideia aqui é de entendermos o fato ocorrido. E qual foi o fato ocorrido? O relógio voltou. Ele não progrediu, ele não foi para frente, ele foi para trás. E para o relógio ir para trás, para a sombra voltar, o sol tinha que voltar. Deus faz isso. Deus move todas as coisas para que a graça dele seja manifesta, para que o amor dele seja conhecido, para que o poder dele seja visto pelos homens. Então, Deus faz isso. Ele move todo o universo, ele seja o que for necessário, ele tem poder para fazer isso. Olha, o mosquitinho veio de novo. Eu esqueci da raquete. Bom, então nós... Não, toda aula vem um pernilongo aqui. É só aqui, você acredita? É aluno, pastor, é aluno. Só pode. Eu falei, gente... Então nós temos aqui uma circunferência né, que possui 360, um dia possui 24, então cada hora temos 360 dividido por 24, 15 aqui, então aqui está mais explicar. Cada hora equivale a 15, uma hora tem 60 minutos, isso mesmo. Restaurou, e nós íamos falar do erro ele restaurou ali o ministério, né? Então ele faz o sol, então mostrando que é só um milagre, né? Que só por um milagre Deus é dos impossíveis, né? Então este é o Deus que nós servimos, ele faz as coisas acontecerem, mostrando ali o seu poder, a sua graça sobre todas as coisas, né? Ele tem poder sobre as coisas. E aqui também ele restaurou o ministério dos levitas, e ele fez isso, ele trouxe esta alegria para este povo que antes já não estava fazendo isso mais. E ele foi usado por Deus. Porém, Ezequias, ele teve um erro. Ezequias, ele associa, né, com o rei da Babilônia para guerrear contra os assírios. Desta maneira, o erro dele foi exatamente isso. Não consultou, não ouviu a voz de Yahvé. Ele não deu ouvido através dos profetas
para então guerrear contra os assírios. E ele foi, e ele fez uma aliança com a Babilônia para então fazer essa peleja aqui. Isso foi algo ruim aos olhos do Senhor. Foi um erro. Mas, meus irmãos, as experiências que esse homem teve, né, muito então nos ensina, né, que quanto mais nós buscamos o Senhor, mais ele se revela a nós e nos fortalece nessa caminhada. A partir do momento que nós deixamos de permitir que ele haja sobre nós, que o conselho dele seja uma realidade sobre a nossa vida, nós perdemos as guerras, nós perdemos as batalhas. Nós temos agora o próximo rei, que é o Manassés. Foi o pior de todos os reis, um rei idólatra, que chegou ao seu extremo, né, feiticeiro, sacrificou seu próprio filho, né, e ele colocou um ídolo no templo de Jerusalém, cometeu toda torpeza capaz de irar Yahvé ali. Então, nós temos Manassés ali, este rei. E o que ele fez? Além disso, Manassés... Os irmãos estão ouvindo aí, então, né? Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Amém. Então, e além disso, Manassés, ele derramou muito sangue inocente, até ele encher Jerusalém de um outro lado extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante ao Senhor. Então, meus irmãos, o rei, ele tinha essa influência sobre o povo, né? E ele fazia o povo pecar diante do Senhor. E queimou seu próprio filho, matou seu próprio filho, né? Então, por conta da tamanha afronta ali, ele anunciou, então Yahvé anuncia um juízo de destruição de Jerusalém, que já estava determinado. Manassés foi levado cativo para a Babilônia, tornou-se um grande exemplo, porém, tornou-se um grande exemplo da graça e misericórdia, pois arrependido encontrou o favor do Senhor. Então, mostrando, meus irmãos, que quando o homem se arrepende, Deus perdoa o homem, mas arrependimento sincero, né? Então, tem gente que diz que arrependeu só da boca para fora, não é isso. Então, ele, angustiado, suplicou diversas deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável, né, para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha, Deus, ele foi levado cativo e se arrependeu, e ele volta agora e ele passa a ficar no seu posto novamente, né? Tirou da casa do Senhor seus deuses estranhos, os ídolos, né? Os altares que então, tinha edificado aí no monte da casa do Senhor em Jerusalém, lançou fora, então, toda a cidade, restaurou-se, começou a fazer os sacrifícios ali, as ofertas pacíficas, graças ao Senhor, ordenou que Judá servisse ao Senhor. Então, ele faz com que, a partir deste momento, dessa transformação, ele toma um jeito agora e ele fica na presença de Deus. Na próxima aula, nós vamos voltar para o 15º rei. Nós estamos quase acabando. Eu achei que ia acabar hoje, mas não deu. Amém, irmãos? Falta um pouco. Amém. 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 Na próxima aula, a gente dá continuidade.